Oi, meus amores! Está começando o programa da Cris e hoje a gente tem muita coisa legal, viu? Vamos falar sobre fisiculturista com o André Boss. Ele vai passar todas as dicas aqui pra gente. Se você tá começando esse esporte, é aqui no programa da Cris hoje. Também temos a Thalita, a doutora Thalita, que vai falar sobre os erros da harmonização. Fiquem ligadinho. E também tem maquiagem, ô coisa boa, né, meninas? Fica aqui no programa da Cris até o final. Está começando o programa da Cris. Estamos no ar e o nosso convidado de hoje é o André Boss. Tudo bem, André? Tudo ótimo, tudo ótimo. Primeiramente, agradecer a você, né, pela oportunidade de estar aqui no programa. Eu que agradeço. Então, hoje vai ser muito interessante o papo com vocês. Tá conversando, explicando um pouco sobre o fisiculturismo, que é um esporte que está vindo muito em alta, né? E principalmente a galera mais nova, né? A molecada ali entre 15 e 16 anos ali tem muito interesse em estar começando no esporte, mas ainda não sabe como. Então, eu vou dar uma ajuda para vocês. E é muito legal que tem muitas dúvidas, né? Tem muita gente que quer começar a iniciar mesmo esse esporte e não sabe como, né, André? Isso, exatamente. A galera tem muita dúvida, né, de como começar, assim. Normalmente o pessoal vê a galera no palco, né, que é muito legal, mas não sabe, não tem ideia de como começar no esporte do fisiculturismo. Às vezes a pessoa tá ali treinando na academia do bairro, normalmente é assim, né? Normalmente sempre a galera tá Começa assim. treinando na academia do bairro ali, assiste a galera no YouTube, porque hoje em dia o YouTube tá sendo uma ferramenta muito interessante, assim, principalmente para o nosso ramo, né, do fisiculturismo, mas não sabe como começar para ele sabe como funciona na carreira dos atletas profissionais que já estão lá em cima, mas não sabe como começar. Então vamos dar uma ajuda aí para vocês, né? Só contar um pouquinho, né, rapidinho da minha trajetória para vocês se basearem ali também um pouco. Isso, vamos entender melhor quem é o André. Como que você começou, André? Vamos lá, o André Boss, ele começou em 2019, né? Eu comecei na academia em 2019. E o motivo, talvez alguns se identifiquem por aí, eu sempre fui muito magro, muito magro. E aí, você sabe, em época de faculdade, eu tenho 1,85, 86 de altura, com 60 quilos, aí a galera começa a tirar um sarro, você fica a autoestima meio baixa e tudo mais. Falei, cara, quer saber, eu vou treinar. Pelo menos vamos dar uma encorpada, né? Mas também não sabia como. Você foi mais pelo físico. Isso, mas pelo físico mesmo assim. Ainda não Pela tinha um amor. estética. Isso, pela estética, exatamente. Eu ainda não conhecia tanto ainda do esporte, não sabia tanto. A única referência que eu tinha, pelo incrível que pareça, que é uma grande curiosidade que muita gente não sabe, inclusive a galera que me acompanha lá no Instagram, é que a minha avó, e sim, é minha avó, ela tem agora 76, 77 anos, era lá de São Paulo, e na década entre 70 e 80 ela preparava atletas de fisiculturismo, né? Olha, E isso que hoje em dia legal. já Aí é difícil. Aí você cresceu então nesse meio. Isso, exatamente. Eu sempre cresci com ela comentando sobre isso. Sim. Inclusive tem a parte dos troféus dos atletas que ela preparou lá em casa, enfim. Só que eu mesmo, ou o André, eu nunca tive o interesse em estar seguindo a carreira de fisiculturismo. Sempre achei bacana, eu olhava assim, ó, a galera grande e falava, quem sabe um dia, mas eu tive o amor por aquilo. Até eu começar a treinar em 2019, 2018 e 2019. Que daí foi onde eu comecei a treinar e normalmente, provavelmente você aí de casa, você vai estar me entendendo, que né, tá a fim de começar no esporte. Você começa numa academia de bairro, só que normalmente você não tem aquele acompanhamento. A galera só te joga ali, você cai de paraquedas na academia, você não sabe direito como dividir os exercícios, o que você está treinando, o que faz tal coisa. E foi desse mesmo jeito comigo. Eu apenas comecei. E aí eu tive que buscar o conhecimento. E aí foi onde eu utilizei as ferramentas ali do próprio YouTube, comecei a acompanhar, a pesquisar os atletas, a galera que são os influenciadores, né? Os influencers da nossa área, para que daí eu mesmo comecei a aprender sobre as técnicas ali de treino, como montar uma dieta, né? Eu comecei a acompanhar esses caras grandes e eles sempre ensinam isso. Só que aí tivemos um grande problema chamado pandemia, né? Quando eu comecei a pegar gosto realmente pela coisa, né? Quando eu comecei a acompanhar mais e virei a chave assim, falei, cara, eu tô gostando muito de fazer isso. A galera sempre falou cara, você tem uma linha, né, legal e tudo mais, dá para você competir e tudo mais. E foi quando eu virei a chave que eu decidi, senti aquele amor, teve aquele amor à primeira vista pelo esporte, foi quando veio a pandemia.
E aí foi onde as academias ficaram fechadas por muito tempo, né? Obviamente o físico foi regredindo, então você dava aquela desanimada. Na medida do possível eu treinava em casa, mas nem Conseguiu se treinar em compara. casa. Aí você conseguiu entender melhor também sobre o esporte, estudou melhor também, Isso, teve esse tempo. exatamente. Aí eu aproveitei esse período da pandemia justamente para falei, cara, já que eu não posso treinar, eu vou estudar sobre isso para que quando, se Deus quiser, um dia acabar essa pandemia, eu já saiba realmente o que eu estou fazendo. Sim. E aí foi onde eu comecei a estudar sobre as categorias, sobre as federações e tudo mais. E aí eu aproveitei esse período de pandemia para estudo, assim, realmente, do esporte, né? Por mais que eu sou formado em administração, mas eu gosto muito dessa área do fisiculturismo, então por isso que eu fui aprender mais, né, sobre isso. Hoje você ama o que você faz ou é mais pro lado profissional? É os dois, é os É os dois. dois. Mas eu amo muito isso, tanto que eu não consigo ficar longe, assim, dos palcos, não consigo não ter uma rotina, né? Porque o fisiculturismo, né, o bodybuilding em si, ele é rotina, ele é disciplina. Então você Sim, tem que ter disciplina. horário Imagino. para acordar, tem que ter horário para você fazer o cardio, as refeições, a quantidade de comida, então é uma disciplina imensa. É verdade. Até, As pessoas às vezes olham, né, acompanham, pensam que é fácil, né, André? Mas não é. Eu é, acho que a pior parte é essa, ter a disciplina, a alimentação certinho, sim, né? essa é a parte mais difícil realmente, e principalmente a parte da dieta, né? A parte, você pode perguntar para qualquer É a atleta, alimentação, né? é a alimentação. A parte do treino, por mais que às vezes você está cansado, você já está ali perto de um campeonato, você já está meio exausto, mas o treino é o que a gente gosta de fazer. Então é a parte divertida do negócio, é a parte gostosa, você sente prazer fazendo aquilo, né? Treinando. Isso, depois que você se acostuma, né? Você sente prazer. Isso, depois que você... Mas o problema é até se acostumar, mas na hora que você se acostuma também não fica assim. Não fica assim, verdade. Vira rotina, né? Isso, vira Da rotina. vida. Então, daí contando um pouco sobre a parte dos campeonatos em si, né? Eu fiz a minha estreia no ano passado, né? Então eu sou novata, digamos assim, mas eu já fiz 3 campeonatos em seguida pela IFBB, né? A Federação IFBB. Então, o primeiro campeonato foi aqui em Curitiba mesmo. Eu já cheguei com o meu treinador, que foi o Gia Vargas, né? Ele me ajudou em toda essa trajetória ali. E foi onde eu realizei a minha primeira competição, no Copa Sul. Eu peguei o top 4 na categoria Júnior, né? Eu sou atleta Men's Physique, que normalmente, para quem não sabe, é aquela galera que compete de bermuda no palco, que usa bermuda no palco. Então eu peguei top 4 na categoria Júnior, que era até os 23 anos, né? Que é dividido, a categoria Júnior é até os 23, e aí acima de 23 você sobe na Sênior, né? Que já muda, sobe com todo mundo. E daí eu peguei top 6 nessa categoria geral. Aí depois fui competir no interior do Paraná, em Jacarezinho, peguei uma ótima colocação, que foi o top 2. E aí, por último, eu competi em Balneário Camboriú, que peguei o top 1 na categoria Júnior, então eu fechei o ano, assim, né, a temporada, né, a gente chama de temporada, a gente fechou a temporada literalmente ali com chave de ouro. Ai, que legal. Isso foi muito bom. E é trabalho, dá trabalho, né? Dá muito trabalho. É igual eu falo, assim, entra muito a parte da disciplina e do amor pelo E pelo você esporte. já alcançou tudo ou você deseja alcançar mais? Ah, não, a gente sempre quer mais, né? Normalmente, como que funciona, né? A gente estreia, tem o campeonato normalmente dos estreantes, então você estreou ali numa federação, exemplo a IFBB, que eu sou filiado a eles. Então você estreou, aí você já pode competir com a galera normal. E todo mundo que está ali naquele palco está em busca do tão sonhado Procard, que é você ganhar o Quer chegar cartão mais longe, profissional. Isso, que é você vir um atleta de elite, literalmente o atleta pro. Isso é o sonho de todo mundo que compete no palco. Todo mundo Olha. compete ali por causa disso, né? Para poder estar ganhando uma E vaga. falta muito para você? Esse ano a gente vai começar do zero de novo, né? Porque assim, a cada temporada ele zera, assim, né? Passa o ano, ele zera. Esse ano a gente vai estar competindo novamente, né? Mas em busca do Pro, eu acredito que vai demorar ainda mais uns 2, 3 anos. Um processo. Não tá tão longe, 2, 3 Sim, anos, sim. né? E é um processo, né? É um processo. processo. Porque até a gente brinca, fala que é uma fila de espera. Porque tem gente que já começou a estar competindo antes que eu, né? E ainda está nessa fila de espera, né? De evolução do físico e tudo mais. E cada dia que passa, pelo incrível que pareça, o nível dos atletas está ficando cada vez mais alto, eles estão vindo mais denso, né? Tão maiores, principalmente na minha categoria, que é a Men's Physique. Antigamente os Men's Physique, ele tinha que ter o shapezinho de praia, né? O abdômen definido ali, um bracinho mais ou menos e tal. E aquilo ali era o Men's Physique. Hoje em dia, os Men's Physiques estão muito grandes, né? Então, tá sendo meio complicado acompanhar, assim, né? A galera que tá chegando agora tá um pouquinho complicado acompanhar, mas não é impossível.
E qual que é a dica que você dá para quem está iniciando esse esporte? A principal dica é procure um bom treinador. Por quê? Porque quem vai direcionar você sempre vai ser o treinador. É a pessoa que mais você tem que confiar, né, dentro do esporte ali, é o treinador, porque é ele que vai estar te guiando ali para os campeonatos. Né? Então, dê seu 100%, esse é o principal. Ache um ótimo treinador. Né? Hoje, se você abrir o Instagram, você vai conseguir achar vários treinadores. Inclusive, eu tenho o meu treinador atual, que é o Edu Oliveira. Né? Tem o Gia Vargas, enfim, vários treinadores. E o principal é você ter o treinador. E a partir dali, você tem que ter amor pelo que você vai estar fazendo. Porque tem que gostar mesmo. Tem que gostar, realmente. Porque quando você chega numa fase de finalização, que é a parte onde você começa a passar fome, começa a ficar um pouco mais estressado, é ali que vai ser medido a febre se você realmente ama aquilo ou não. Mexe muito com o psicológico, né? Mexe bastante. Eu acredito, não sei, eu não entendo muito, mas eu acredito que esse é um esporte mais psicológico do que... Exatamente. As pessoas olham lá e pensam que é só músculo, mas não é só músculo, né? Não, a parte da cabeça realmente, o psicológico, assim, é fundamental. E outra coisa muito importante é o apoio das pessoas que estão à sua volta, né? Então, você ter o apoio da família, da sua mulher, da sua mãe, dos seus pais. Eu, graças a Deus, eu tive um apoio muito bom, né, dos meus pais, da família, Isso, exatamente, eu tive um apoio muito importante da família, que é o que dá uma diferença, porque às vezes você pensa em desistir. Inclusive, isso é até verdade, pode perguntar para a Nathalie, que é minha namorada. No último, eu tinha feito 2 campeonatos seguidos, né? E eu já estava muito cansado, o corpo estava muito debilitado. E aí, eu consegui a vaga para subir nesse último campeonato, né? Que era o Taça Brasil mesmo. E assim, por mim, pelo André, eu teria desistido. Eu teria parado. Aí, por conta dos meus pais e da Nath, aí ela falou, cara, você já veio até aqui, já é o teu sonho, você sempre quis tudo isso. Que legal. Você vai, mesmo que não seja por você, mas você vai por mim. Essa é a verdadeira parceria, Essa foi a parceria, sim. E aí é o que faz toda a diferença. E aí foi onde, graças a Deus, eu competi e graças a Deus eu consegui pegar o primeiro colocado. Então, por isso que eu agradeço muito a minha família por isso, porque se eu tivesse desistido, eu teria ficado com aquela coisa ruim, tipo, puta, se eu tivesse ido, será que eu teria ganhado? Será que não teria? Então, ainda bem que, graças a Deus, deu tudo certo. Que bom que todo mundo te apoia aí. Sim. Tem mais gente na tua família que trabalha nessa área, que está competindo? Não, na verdade, é só eu mesmo e essa minha avó que era preparadora de atletas, né? Então, hoje, graças a Deus, eu sou um orgulho para ela, porque eu fui o único da família inteira que seguiu um pouco esse legado dela ali. Continuei, né, nessa parte do esporte, né, do fisiculturismo. Então, eu sou o único que está carregando E André, você comentou também sobre a parte financeira do esporte, que é difícil no começo e as pessoas pensam, mas vai ter que gastar com isso, gastar com dieta, não vou conseguir. Você comentou que você começou do zero, você não tinha nada. Sim. Em 2000, normalmente é sempre assim, quando a gente tem lá os 18, 19 anos, a gente sempre está começando uma carreira, né, começando nos empregos e tudo mais. Então, é onde a gente não... É difícil você ter aquela condição financeira realmente, assim. Mas não é impossível, né? Eu, com o meu primeiro treinador, né, que foi o Gia Vargas, eu cheguei para ele e falei, cara, eu quero muito competir, tenho o sonho de competir, só que eu não tenho dinheiro. Então, cara, vamos fazer o básico o básico que funciona. E realmente, quando a gente vai pegar a dieta dos atletas profissionais, é o básico que funciona. Então, hoje, quais que são, assim, os alimentos básicos, assim, que todo bodybuilder vai consumir? O arroz, que é uma coisa que todo mundo come, batata, né, essa parte do carboidrato, arroz, batata, normalmente a gente faz purê de batata, e a parte de proteína, consome bastante ovo, frango e carne vermelha. E quando está em finalização, se você tiver um dinheirinho a mais, é bom você investir na tilápia, que ela ajuda bastante na parte da pele e tudo mais. Então não é difícil começar. Não é difícil começar. Assim, né? Se você tiver ali, se você virar a chavinha... a determinação mesmo, a força de vontade. Exatamente, a determinação e o principal que é a constância. Porque, querendo ou não, você tem que ter a constância ali, ó. Todos os dias, até o próprio atleta Felipe Franco, ele fala isso, é todos os dias sem errar. Então, é todos os dias você vai ter que acordar aquele horário, vai ter que fazer o cardio, comer o mesmo tipo, né, digamos assim, a mesma combinação de comida, exemplo, arroz e frango, todos os dias ali, 4, 5 vezes no dia, né, dependendo da tua dieta, e é todos os dias. Aí, por isso que entra todos os dias sem errar. Muito Mas legal. Que não é impossível de fazer, como eu disse, né, se você tem
hoje em dia, se você for numa pizzaria, você gasta R$100. R$100 se você já consegue, por exemplo, comprando ali o ovo, comprando um arroz, uma batata. Então, se você realmente quer e tem o sonho, não é impossível, não é impossível. Muito legal. E na sua opinião, qual que é a competição mais importante do fisiculturista? A mais importante, assim, que é o suprassumo que todos os atletas, assim, inclusive é a nossa Copa do Mundo, é um campeonato chamado Mister Olímpia. Normalmente ele acontece sempre em dezembro ali, novembro, dezembro, finalzinho de novembro, dezembro, em Ohio. O Mister Olímpia, ele é um campeonato muito tradicional, né, muito tradicional. E assim, é o suprassumo de consumo. Quem pelo menos consegue subir nesse campeonato já é o melhor, um dos melhores do seu país. Então, como que funciona? Né, para você Já poder alcançou, chegar no já Mister chegou. Olímpia. Sim, para você poder chegar no Mister Olímpia, você tem que ser o melhor, um dos melhores, pelo menos, do seu país. Então, você tem que passar por vários campeonatos Para chegar até lá. para poder chegar até lá. Nossa, que legal. Então deve ser uma vitória. É uma vitória. Só E quando você chega até lá, que você pega o campeonato mais importante, você alcançou, aí como é que continua? Não tem mais campeonato, acabou ali e você só continua treinando, é isso? Na verdade, você continua treinando, né, mantendo, só que assim, é muito difícil você ser o primeiro lugar desse campeonato. Ah, então... Por isso que eu acho muito interessante, assim, hoje quem é o rei, digamos assim, da categoria Classic Physique, que é o mais famoso, que está impulsionando muito o nosso esporte. O nome dele é Chris Bumstead. Ele é canadense, mas mora nos Estados Unidos. E ele é o top 1 hoje da categoria Classic Physique. E assim, todos os atletas, inclusive ele, não param de treinar e dar seu máximo, porque ele sabe que todo mundo quer o lugar dele. E ele quer se manter no pódio de primeiro lugar. Ah, entendi. Então é uma briga que não acaba. Você tem que manter a tua vitória ali. Você tem que manter a tua vitória. É o que todo mundo quer, né? Ah, ser que legal. 2, 3, 4, 5, 6 vezes o melhor do mundo. O melhor do mundo. Ah, que E bacana. é Então não literalmente para nunca. o melhor do mundo. Então não para nunca. Mesmo que você chega no topo, você tem que manter aquele topo. Você tem que... se você quiser, ganhei uma vez e para, mas quando você ama aquilo, você não fica consegue. com aquela briga de ego. Você fala, cara, eu já ganhei uma vez, eu não vou deixar, eu não posso perder, tenho que ser o primeiro ainda. Aí já vem aquela parte do ego, assim, sabe? E é um esporte muito saudável, digamos assim, E você comentou que você também ajuda as pessoas. Você tem uma escola, como é que fala? Um grupo Então, na verdade, assim, eu normalmente, a minha função, assim, eu sempre gosto de falar que o meu trabalho é ajudar a galera, né? Principalmente a galera que está chegando agora no esporte. E o meu trabalho é somar no bodybuilding, é somar no fisiculturismo. Sim. Eu, assim, o pouco que eu tenho ali o conhecimento, tanto de vivência quanto prática, enfim, eu sempre gosto de ensinar as pessoas mais jovens ou quem está precisando de ajuda. Então, por exemplo, lá na academia onde eu normalmente treino, que é na Sou Mais, lá de Piraquara, né? Eu sou de Piraquara. Lá tem 2 meninos, né? 2 professores, inclusive, da academia, que eles, assim, queriam competir, tem um físico muito bom, só que não tinha direcionamento da parte de pose, que é muito importante você saber posar no campeonato, não sabia que federação, como é que funcionava, e aí eu vou dando esse direcionamento. Inclusive hoje mesmo, eu tenho um workshop junto com outro atleta, e esse atleta já é profissional, que é o Felipe Marins, ele é da mesma empresa que eu, que é da Power, patrocinado Você pela incentiva mesma... as pessoas. Eu gosto de incentivar a galera. Tanto qualidade de vida quanto no profissional mesmo. Isso, é porque Muito quando a gente legal. cai nesse ramo da academia em si, você pode levar para o alto desempenho, que somos nós atletas, ou você Sim. pode levar pela qualidade de vida, que é para todas as pessoas, desde da pessoa que trabalha ali no escritório, que fica só travada ali o dia inteiro, até uma senhora de idade que pode ajudar a ter mais mobilidade, Porque evitar lesões. fazer um esporte é fundamental para a saúde, né? Sim, Para a saúde, sim. para a vida, para tudo. Para o corpo. Eu brinco assim, quando você vai começar na academia, pense que é para a saúde. É para a saúde. Porque daí o corpo vem, Exatamente. né? Pense assim, fala, em vez de eu gastar dinheiro com remédio, eu vou gastar dinheiro com academia. Com a academia. Aí você vai pensando, não, para eu ter uma respiração melhor, para eu ter um desenvolvimento melhor, né? Sim. Quando vê, você tá se transformando até o teu corpo, você vai gostando, vai Qualidade entrando. de vida. É qualidade de vida. Eu acho isso muito legal, porque tem muita gente, às vezes, que reclama, fala, cara, tem aquelas dores nas costas, a minha lombar dói, dói meu joelho e tal. Quando a pessoa começa a fazer academia, obviamente no começo você vai sentir aquela dorzinha do treino. Eu confesso, é bem chato, mas não para, não desiste e continua. Por quê? Depois que passar ali aquela fasezinha de treino adaptativo, né, que a gente chama, você vai começar a perceber que as suas dores vão começar a sumir. Você só vai ter aquela dorzinha de treino que você vai gostar depois. Mesmo.
Até o ânimo da gente melhora, o ânimo né? A muda, depressão, a se você autoestima. tem depressão, gente, nossa, se você tem ansiedade, tudo melhora. Sim, eu falo, a academia é o nosso templo, assim, sabe? É fenomenal. Eu sou suspeito a dizer, mas é fenomenal. A academia é importante para todo mundo, independente da idade. Até recomendo para você que tem ali mais ou menos já entre 13 e 14 anos, já pode estar iniciando. Né? É bom que você vai ter a parte, inclusive, da disciplina, que é muito importante. Sim, é muito legal. E qualquer esporte, né? Se não for academia e você levar isso, você pode fazer qualquer outro tipo de esporte. O legal é não ficar sedentário. Exatamente. Não pode ficar parada. Vai fazer uma aula de zumba, normalmente as mulheres dança, normalmente, futebol, eu não gosto. O que vocês quiserem. Exatamente. Escolhe aí um esporte e não fique parado, não fique sentado no sofá. Exatamente. André, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Adorei mesmo te conhecer. Um beijo para a família que te apoia aí, que é muito bom ter pessoas que a gente gosta do lado apoiando a gente. Eu acredito que o mais importante é você ter pessoas dentro de casa te apoiando, porque geralmente é os de fora, né? Normalmente que vê mais o o teu valor. Sim. As pessoas de família, eu vejo muita gente reclamando, nossa, mas minha própria mãe não me apoia, minha avó, minha tia, minha irmã, não tá nem aí para mim. E você foi ao contrário. Então eu fico muito feliz. Parabéns, família. Tá? E parabéns você pelo seu trabalho também e a sua dedicação. Isso aí, muito obrigado. E agora fazer um convite para você, a hora que você quiser, para a gente poder mandar um treinão juntos. Vai ser um prazer passar um treino para você aí também. Olha que legal, obrigada. Olha, tá me desafiando, Olha viu? o desafio. Obrigada, a gente vai para um intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta. Você gostaria de viajar a passeio ou precisa viajar a trabalho? Você gostaria de ter um imóvel perto de muitos pontos turísticos no Rio de Janeiro? Então você precisa de um lugar de qualidade e essa tarefa não precisa ser difícil. Há mais de 30 anos, a MC Flat atua como líder no mercado em compra, venda, locação e administração de flats na região mais nobre do Rio de Janeiro. Os apartamentos MC Flats possuem de 50 a 100 metros quadrados e oferecem ar-condicionado, arquitetura sofisticada e moderna para você se sentir em casa, um maior conforto e conveniência. Além disso, você poderá acessar a internet com Wi-Fi gratuito. As comodidades do hotel não param por aí, isso porque eles possuem recepção 24 horas, serviço de quarto e estacionamento. Tudo pensando para atender melhor os seus clientes e não deixá-lo sentir-se limitado a um simples quarto de hotel. Por isso, se você quer conforto, privacidade e serviços hoteleiros com atendimento personalizado para atender a sua necessidade, você precisa falar com um dos nossos profissionais especializados e prontos a auxiliá-lo em sua necessidade e acomodação ou investimento. Entre em contato @mcflatrio no Instagram e nos e-mails e telefones abaixo. MC Flats, há mais de 30 anos fazendo você se sentir em casa. A BG9 Entretenimento oferece soluções completas para sua empresa, desde transmissões ao vivo a gravações com alta qualidade. Temos uma equipe altamente capacitada para garantir o sucesso de seu evento, congresso, treinamento, curso, live musical. Além de estrutura para externas, possuímos estúdios físicos e virtuais para atender demandas como cursos, treinamentos ou EAD ou ainda fazer o seu podcast. Estamos consequentemente atualizados com as tendências e tecnologias para que você possa ter certeza de que está recebendo o melhor trabalho possível. Entendendo que cada projeto é único, a BG9 Entretenimento busca garantir que suas expectativas sejam atendidas e superadas. Entre em contato conosco hoje mesmo para saber mais sobre como podemos ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Olá, eu sou a doutora Alexandra, ginecologista aqui do Instituto Gris. Se você deseja o que há de melhor, deseja excelência no cuidado com a sua saúde íntima, você tem que vir conhecer o Instituto Gris e participar desse novo conceito em atendimento em saúde feminina. Aqueça seu inverno com um pijama quentinho. Nada é mais confortável do que um pijama quentinho numa noite fria de inverno, não é mesmo?
estilo e a sofisticação que o seu bom gosto merece. Boutique da Pantufa proporciona isso a você. Dá uma passadinha no Instagram Boutique da Pantufa e fique por dentro das novidades. Estamos de volta com a doutora Thalita Machado, tudo bem? Tudo bem, Cris. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Imagina, eu que agradeço a presença. E o assunto de hoje com a doutora Thalita, gente, é sobre os defeitos, né? Muita gente não fala isso, mas sobre os erros na harmonização, né? Isso mesmo, exato. Então, para vocês aí de casa, eu sou a doutora Thalita Machado, eu sou especialista em harmonização orofacial e mestranda também. Atuo na área de harmonização já há muito tempo, então é o que muita gente não conta, né, Cris? Muita gente às vezes vai fazer um procedimento, quer ficar mais bonito, mas existem contratempos e aí a gente tem que sempre buscar por profissionais qualificados, enfim, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. É verdade, é muito importante isso que a doutora Thalita falou, sempre procura indicação, gente, nunca vai... Sempre indicação, né? Alguém tem que saber, eu já fiz, a mamãe já fez, a titia, a prima, né, a amiga, porque é muito difícil hoje em dia. O que é intercorrência? Conta pra gente. Então vamos lá. Uma intercorrência é qualquer coisa que aconteça que saia do controle, seja durante o procedimento ou do pós-procedimento. Então é algo indesejado que acabou acontecendo, seja no momento do procedimento, numa cirurgia, em um preenchimento, ou até mesmo em uma toxina botulínica, ou até mesmo no pós-operatório, algo que aconteceu que não estava previsto para acontecer e infelizmente acabou acontecendo. Então isso é uma intercorrência. E a gente sempre fala, né, até no meu consultório, eu sempre converso muito com os pacientes sobre isso, explicando todos as possíveis coisas que podem acontecer, seja uma toxina botulínica ou um preenchimento. Mas uma coisa que eu sempre digo sempre que você for fazer qualquer procedimento da harmonização, você tem que buscar por profissionais qualificados, óbvio, mas principalmente por profissionais que saibam resolver uma possível intercorrência. Então, por exemplo, a Cris fez um preenchimento labial e deu algum probleminha, alguma coisa, o que vai acontecer, né? Quem eu procuro, Quem doutora? eu procuro, exatamente. Então, você imediatamente deve procurar pelo profissional que lhe atendeu, que fez o procedimento, mas esse profissional tem que ser um profissional qualificado também para resolver essa questão, né? Sim. Então... porque eu já penso assim, eu vou ser bem sincera com você, se já errou na primeira, não volta na segunda, né? Porque, pelo amor de Deus, gente, já errou na primeira, daí você vai arriscar de novo, então é melhor você procurar um outro profissional para arrumar. Essa é a doutora Thalita aí que... é que assim, o nosso corpo, Cris, é uma caixinha de surpresas, né? Então existem realmente erros que tem alguma... Que é do organismo mesmo, você acredita que seja. Exato, que é do próprio organismo do paciente, ou até mesmo que o paciente não seguiu a recomendação certa durante o pós-procedimento. Entendi. Então tem que analisar bem certinho para ver o que é essa intercorrência. Sim, mas se você perceber que foi um erro do profissional, é melhor não voltar lá. Isso, pensando nisso, né, até nessa questão de para quem recorrer, né, surgiu o Intercorrências Curitiba, que é um programa que eu, a doutora Cristiane Paulin, a doutora Tuane Lima e a Paula Bolognese, nós criamos o primeiro centro de intercorrências aqui em Curitiba. Então, é para ajudar tanto profissionais que estão passando por uma intercorrência e que não sabem, ou, né, nesse momento o profissional também fica mais receoso, o que eu devo fazer, mas também para ajudar os pacientes que estão passando por uma intercorrência e que por algum motivo não querem voltar no profissional, enfim, às vezes o profissional também é um final de semana, o profissional não está vendo o telefone, então tem o Centro de Intercorrências de Curitiba com o intuito de ajudar realmente o próximo. A gente conversa... Sim, ele é gratuito ou não? Isso, na verdade vai depender do tratamento, depende muito em alguns casos do que vai ser necessário, qual é a intercorrência, porque a gente pode ter uma intercorrência, às vezes uma infecção, alguma coisa do tipo, mas também pode ter uma necrose, o que vai demandar de laser terapia, ozonioterapia, para recuperar aquele tecido. Então vai depender muito, vai depender muito do caso. Mas esse programa é para ajudar tanto o paciente quanto o profissional que estejam passando. Faz tempo que existe esse programa? Isso, ele foi lançado agora faz mais ou menos uns 4 meses que foi criado. Mas a gente surgiu com essa ideia, por quê? Por conta disso, teve um pacientinho
que procurou a gente através do Instagram. Ele estava passando por uma necrose de nariz, que foi algo bem severo, deixou muitas sequelas. E ele falou, olha, eu tô passando por isso, não quero mais voltar na profissional, tô precisando de ajuda. Na verdade, ele estava se deslocando até Minas Gerais, Belo Horizonte, para conseguir fazer o tratamento dele lá. Ele não sabia que tinha aqui em Curitiba. E aí a gente falou, poxa, por que não, né? Já que a gente está ajudando ele, quantos outros pacientes que estão passando por o mesmo problema que a gente pode também ajudar? E aí que surgiu o Intercorrências Curitiba. Então a gente já vem ajudando, a gente tem um Instagram que o paciente ou o profissional pode entrar em contato com a gente, mas também tem o número do WhatsApp. E o intuito basicamente é ajudar as pessoas, né, nesse momento tão complicado, que é uma intercorrência que mexe totalmente com a autoestima do paciente. Isso abala muito. E também deixa... porque você vai com uma intenção de melhorar, de ficar mais bonita, de cuidar da sua imagem, e você fica frustrada, né, doutora? Porque se sai um erro, é o rosto, é nosso cartão postal, né? Isso, exatamente. E também envolve muita coisa. Às vezes tem intercorrências que o paciente tem muita dor. Então, são várias coisas que envolvem. Então, o intuito, a gente até sempre fala muito, aborda muito isso no Instagram, que lá nós não estamos lá para julgar o profissional que fez, né? Condená-lo, falar, olha, você fez errado. Não. A gente está ali para ajudar, porque ninguém quer passar por uma intercorrência. E por mais que às vezes... Ninguém quer passar. Exato. E outra, não... Exatamente, o programa também não está aqui para julgar, mas eu acho que as pessoas têm que ter responsabilidade sim, porque você não está lidando com pessoas, e você tem que cuidar disso, eu acredito que seja assim. Exato. Né? Porque assim, autoestima, pode até acontecer uma coisa pior, que às vezes não tem como reverter, não tem reversão, e daí como é que faz? A pessoa vai viver para sempre com aquele problema? Exato. Então tem que ter responsabilidade. Tem que ter responsabilidade e assim, até mesmo o paciente, é claro, o paciente é leigo, ele não tem como saber se aquele profissional realmente é qualificado ou não, mas a indicação, né, vai com alguém que você confie, com alguém que já tenha feito, olha, eu fiz com aquela pessoa e eu indico ela, isso é fundamental. E também, claro, o profissional tem que fazer o plano de tratamento correto, realmente analisar, porque cada paciente é único. Então, a gente precisa analisar a face e ver, olha, para você realmente precisa, você tem indicação para tal procedimento. Porque muitas vezes, muitas intercorrências acontecem porque aquele paciente não tinha indicação para aquele procedimento e o profissional acabou efetuando. E hoje em dia está muito... Nem sei se eu posso falar isso aqui, mas tá fácil. O acesso, né? O acesso, né? Vamos falar a verdade. Tá fácil, tá todo mundo lá fazendo e tá trabalhando nisso. Eu, na minha opinião, acho que deveria ser uma coisa mais difícil de se formar, de trabalhar, entendeu? Sim. Deixar pra parte da medicina mesmo, os médicos mesmo, né? É que depende, assim, é uma visão muito diferente, sabe, Cris? Eu, por exemplo, eu sou cirurgia dentista e ninguém melhor, né, se eu fosse fazer, no caso, eu faço a minha harmonização e eu faço com uma dentista também. Porque ninguém melhor que um cirurgião dentista para saber aonde está passando a artéria. Quando eu falo na parte da saúde, é na parte da saúde no geral. Médicos, que eu digo, claro, dentista não é... Mas é na parte da saúde geral. Acho que tinha que deixar mais para esses tipos de profissionais. Isso, E assim, é uma coisa que o paciente, como eu disse, o paciente é leigo, o paciente não sabe, mas tem como descobrir se aquele profissional, ele realmente tem uma especialização na parte que ele está atuando. Então, tem um site do conselho de classe, seja de medicina, de odontologia, e aí você consegue ver a área de atuação, a área de especialização. Isso já ajuda muito, porque tem que estar cadastrado lá para você ser, então, um especialista, entendeu? Então, ele precisa, não é só fazer a faculdade e já consigo sair atuando em tudo. Não, ele precisa ser um especialista. Naquela área. Isso, exato. No caso, você é dentista, fez odontologia. Eu fiz odontologia. E fez a especialização em harmonização orofacial. E agora estou fazendo o meu mestrado. Então, e isso eu acho justo. Exato. Né? A pessoa vai segura, você estudou, você passou um tempo entendendo o que é aquilo, aquele processo, porque eu acho que não só o rosto, o corpo todo tem muitos detalhes, tem muita coisa importante ali, né? Exato. Tipo assim, um preenchimento de olheira, por exemplo, você pode atingir uma veia, você pode atingir pode ficar cega, vamos falar a verdade? Exato. Depende do onde você atinge. Então, assim, eu acho que tem que ser profissional mesmo na área,
é a minha opinião, não sei, às vezes, desculpa as pessoas que às vezes, né, não... Mas eu acho mais por questão de segurança mesmo Sim. e saúde mesmo. Mas isso não é só no nosso rosto, né? Qualquer coisa que a gente Qualquer vai corpo, fazer, até mesmo, vamos fazer uma sobrancelha, vamos fazer um cabelo, a gente sempre vai buscar por um profissional que saiba o que está fazendo. Isso é o mais importante de tudo. E com a harmonização não é diferente. A cada dia a busca mas tem mas aumentando. tem diferença. Você cortou um cabelo, vai crescer uma hora. Sim, né? sim. Você fez uma sobrancelha errada, você tem reversão. Agora a saúde, a nossa Isso. estética já vai ficar mais complicadinho, né, doutora? Exato, exatamente. Mas a harmonização, a busca pela harmonização, ela tá aumentando cada dia mais. E esse tema sobre intercorrência não é para assustar os pacientes, né? Você aí de casa que está assistindo, não precisa ter medo. A harmonização, ela só tem a trazer benefícios para você. Ninguém vai ficar com aquele rosto com um monte de preenchedor, com aquela boca gigante, não. Tem como fazer uma harmonização com naturalidade, mas você só precisa saber bem certinho o profissional que você vai escolher, se ele está apto e principalmente se ele sabe resolver uma possível intercorrência, que tem intercorrências que são normais a acontecer, pode vir a acontecer, a gente não quer, né? Mas sim, pode vir a acontecer. E se vir a acontecer, né, o profissional saiba resolver ali instantaneamente. Tá. Na sua opinião, quais profissionais que estão indicados para isso, que a pessoa pode procurar? Qualquer profissional que seja especialista na área. Na área. Então, não adianta só fazer uma faculdade de odontologia e um curso de final de semana. O profissional precisa ser especialista em harmonização orofacial. Digo isso devido à minha área, né? Então, eu sou cirurgia dentista. Então, eu digo da parte de cirurgião dentista, você precisa ser especialista em harmonização orofacial. Para você saber ali, no caso, tratar aquele paciente, fazer um planejamento adequado e saber resolver alguma intercorrência. É a minha opinião. Eu, no caso, concordo. Assino embaixo. É a minha opinião também. Sim, é a melhor coisa. Sempre buscar por um especialista. Exatamente. Então tem reversão. A maioria dos procedimentos tem reversão. Tem reversão. No caso, na harmonização, nós utilizamos o ácido hialurônico, que ele é 100%, a gente consegue reverter 100%, ele não é um preenchedor permanente, como tinha antigamente o PMMA, né, que era aquele preenchedor que a gente colocava e não saía mais. Sim. Isso não se trabalha mais hoje em dia, não precisa mais. Nós temos hoje o ácido hialurônico, e ele tem 100% de reversão com a hialuronidase, que é o antídoto do ácido hialurônico. A toxina botulínica, depois de aplicado, ela também sai, dependendo de 3 a 5 meses. Então, são todos procedimentos que são 100% reversíveis. Os fios de tração, os fios de PDO também são reabsorvidos pelo organismo. Então, Quanto são tempo? todos... depende do fio. A gente tem um fio liso e tem um fio espiculado. Mas varia ali de 6 meses a 1 ano. Eles são todos reabsorvidos pelo organismo. Então, nada é definitivo. Então, para se preocupar, exatamente. né? O paciente pode ficar bem seguro que todos os procedimentos são reversíveis. Legal. Tem o procedimento que você falou, a toxínica... A toxina botulínica, o famoso Botox, né? É o Botox. Para quem, né, Isso. eu queria reforçar aqui, porque para muita gente não Leigo, sabe né? o nome técnico do negócio, então é o famoso Botox. Isso, é porque o nome correto do Botox é toxina botulínica. Isso. Botox, para você que está em casa aí e nunca escutou esse nome, né? Toxina botulínica. É o Botox. Exato, é o Botox. O Botox é como se fosse uma marca comercial. Então, por exemplo, Hellmann's, Nescau, isso é uma marca. O Botox também é uma marca. Mas como ele foi um dos primeiros a ser lançado, popularizou, né? No mundo todo, Ficou todo mais mundo conhecido. conhece como Botox, mas é a toxina E botulínica. o pessoal fala também, até nas publicidades. Sim, exato. Botox tanto, a pessoa foi achando que aquele era o nome do procedimento e não, é o nome da marca. Exato, é igual o Sculptra, né? O Sculptra é um bioestimulador de colágeno, todo mundo conhece como Sculptra. Então já tem vários no mercado, a cada dia, né? Esse mundo da estética, assim, cada dia que passa lança alguma coisa diferente, um preenchedor novo, um fio novo, mas o Sculptra também é uma marca comercial, o nome Sculptra é um bioestimulador de colágeno, todo mundo conhece como Sculptra porque ele foi o primeiro a ser lançado, mas é um bioestimulador de colágeno. Muito interessante. Então, gente, é fácil resolver o problema, doutora? Dependendo Agora tá mais fácil Tá mais fácil. Né? É só mandar uma mensagem para nós lá no Instagram, @intercorrênciascuritiba.
Ou até mesmo me procurar também, meu Instagram é dra.talitamachado, e a gente vai estar ajudando ali qualquer pessoa que esteja passando por algum problema, alguma intercorrência. A gente está aqui para ajudar porque ninguém quer passar por isso. Muito legal, e eu agradeço a tua participação. Eu que agradeço, Cris. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada a você, e daqui a pouquinho a gente volta. Você gostaria de viajar a passeio ou precisa viajar a trabalho? Você gostaria de ter um imóvel perto de muitos pontos turísticos no Rio de Janeiro? Então você precisa de um lugar de qualidade e essa tarefa não precisa ser difícil. Há mais de 30 anos, a MC Flat atua como líder no mercado em compra, venda, locação e administração de flats na região mais nobre do Rio de Janeiro. Os apartamentos MC Flats possuem de 50 a 100 metros quadrados e oferecem ar-condicionado, arquitetura sofisticada e moderna para você se sentir em casa, um maior conforto e conveniência. Além disso, você poderá acessar a internet com Wi-Fi gratuito. As comodidades do hotel não param por aí. Isso porque eles possuem recepção 24 horas, serviço de quarto e estacionamento. Tudo pensando para atender melhor os seus clientes e não deixá-lo sentir-se limitado a um simples quarto de hotel. Por isso, se você quer conforto, privacidade e serviços hoteleiros com atendimento personalizado para atender a sua necessidade, você precisa falar com um dos nossos profissionais especializados e prontos a auxiliá-lo em sua necessidade e acomodação ou investimento. Entre em contato @mcflatsrio no Instagram e nos e-mails e telefones abaixo. MC Flats, há mais de 30 anos fazendo você se sentir em casa. A BG9 Entretenimento oferece soluções completas para sua empresa, desde transmissões ao vivo a gravações com alta qualidade. Temos uma equipe altamente capacitada para garantir o sucesso de seu evento, congresso, treinamento, curso, live musical. Além de estrutura para externas, possuímos estúdios físicos e virtuais para atender demandas como cursos, treinamentos ou EAD ou ainda fazer o seu podcast. Estamos consequentemente atualizados com as tendências e tecnologias para que você possa ter certeza de que está recebendo o melhor trabalho possível. Entendendo que cada projeto é único, a BG9 Entretenimento busca garantir que suas expectativas sejam atendidas e superadas. Entre em contato conosco hoje mesmo para saber mais sobre como podemos ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Olá, eu sou a doutora Alexandra, ginecologista aqui do Instituto Gris. Se você deseja o que há de melhor, deseja excelência no cuidado com a sua saúde íntima, você tem que vir conhecer o Instituto Gris e participar desse novo conceito em atendimento em saúde feminina. Aqueça seu inverno com um pijama quentinho. Nada é mais confortável do que um pijama quentinho numa noite fria de inverno, não é mesmo? Durma com o estilo e a sofisticação que o seu bom gosto merece. Boutique da Pantufa proporciona isso a você. Dá uma passadinha no Instagram Boutique da Pantufa e fique por dentro das novidades. E aproveitando que a gente está falando de beleza, ficar mais bonita, se arrumar, vamos falar de viagem e investimento. Confira o vídeo. A MC Flats, há 30 anos especializada em locação nos principais flats da cidade do Rio de Janeiro, está abrindo seu sistema de venda de seus apartamentos exclusivos
para parceria com corretores e consultores no mercado imobiliário, que tenham interesse em vender para os seus investidores um apartamento nos principais flats de Ipanema e Leblon, todos localizados nos melhores pontos turísticos da cidade maravilhosa. Entre em contato @mcflatrio ou pelo e-mail contato@mcflat.com.br. Estamos de volta, eu tô aqui com a profissional Sandy, a maquiadora mais top do momento, gente. Tudo bem, Sandy? Tudo ótimo, Cris, que prazer, que honra estar aqui no seu programa. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Então, meu nome é Sandy, eu sou maquiadora, designer de sobrancelha e hoje especialista em brow lamination, que é o tema que nós vamos trazer aqui hoje, né, Cris? Isso, que é uma tendência que tá estourando com as influencers e artistas aí no mercado, no momento, né? Exatamente. Tá todo mundo usando. Tá todo mundo. Tá todo Nossa, mundo usando os pelinhos pra cima, mas não necessariamente estão com brow lamination. Porque a brow lamination nada mais é do que um procedimento químico com o objetivo de redirecionar esses fios. Então, é uma química que nós fazemos a sobrancelha que deixa ela num ângulo diferente, né? Tanto mais para cima quanto mais pro ladinho, Então, trazendo uma sobrancelha mais volumosa, mais arqueada, efeito botox. que dá aquele efeito, né? Dá uma levantada no olhar. É muito linda. E fica assim, a técnica que você faz fica quanto tempo? Exatamente. Essa técnica tem uma durabilidade média de 40 a 45 dias. Depende ali de cada cliente e o ciclo de vida desses fios. E eu via as meninas, eu achava que elas faziam em casa mesmo. Não, Eu mas não sabia que era uma técnica. Não, tem muita gente que faz em casa, gente. E isso é horrível. Por quê? Porque dentro da brow lamination, o que a gente Não, faz eu lá? achava que era modinha. Tipo, dava aquela penteadinha, colocava alguma coisa pra segurar ali. Não, exatamente. Muita gente faz isso. Muita gente faz isso. Coloca sabonete, spray, uns gelzinhos. Mas o que acontece? Não tem designer, não tem harmonia. Dentro da brow lamination... Daí fica feio. Sim, nós Aí fica fazemos, feio, né? nós fazemos todo um designer estratégico na sobrancelha. Nós tiramos a sobrancelha, tá incluso o designer estratégico, a tintura de sobrancelha quando nós temos uns fios mais clarinhos, entendeu? Mais o procedimento químico. Então não é simplesmente você pegar ali um sabonete, uma vaselina e esticar ali, porque não vai dar acabamento. Vai dar aquela... Tem muita gente que zoa, tá? Fala, nossa, aquele zumbi não, parece um lobisomem. Nossa, parece que levou um choque. Realmente, se a gente fazer de qualquer jeito dessa maneira, sem um designer estratégico, não vai ficar legal. Vai ficar poluído, vai ficar feio, vai ficar carregado. Verdade, verdade. A sua é a técnica. A minha é brow lamination, gente. Já está bem no finalzinho. Mas tá linda. Não, eu sou apaixonada. Minha sobrancelha é muito fina, é muito rala. E aqui de perto dá pra ver bem o efeito. Não, a brow lamination tem, assim, realmente mudou a minha vida, a minha autoestima, o meu olhar. E a gente tem umas fotinhas, a Sandy trouxe umas fotinhas pra gente mostrar pra vocês entenderem melhor qual é essa técnica, né, Sandy? Coloca aí, produção, por favor. Olha que linda! Gente, olhem esse antes e depois, é maravilhoso. Olha como ela tinha muito pouco fio. Quem diria que essa sobrancelha ia ficar desse jeito? Nossa. É tudo fio dela, Dá não uma é levantada no olhar micropigmentação. mesmo, né? Demais. Dá uma levantada. Gente, olha que linda. Incrível, essa daí também. Eu fico assim, sério, cada Uau, vez... quem que é Não, essa? cada E vez que eu essa? faço, eu já... Meu Deus, que maravilhoso. E quem é essa, né? Essa sou eu, gente. Esse é meu antes e depois. Então, pra vocês verem como realmente muda, levanta, efeito botox, é maravilhoso. Deixa a sobrancelha bem grossa. Eu nunca tive sobrancelha grossa. É a minha vida, então eu tô amando. Mas pode fazer, cada um escolhe o formato, Exatamente. Né? Durante a avaliação, né, eu passo um produto para a pessoa imaginar, né, que fica mais ou menos parecida como vai ficar a brow lamination, para ela conseguir se visualizar, ver se ela vai gostar ou não. Então, não é simplesmente chegar lá e na hora que eu direciono o fio, eu mostro o espelho pra ela pra ver, olha, é assim mesmo, é isso que você quer? Vai ficar assim, o que você acha? Pode ser assim? Tudo juntinho com a cliente. Não tem um susto, eu não vou fazer como eu quero. Tô o tempo inteiro com o espelho, né, mostrando pra cliente, direciono junto com ela pra ela se sentir mais segura. Ai, que legal. Eu amei. Eu já vou marcar a minha. Na verdade, fui convidada. Sandy, muito obrigada. Eu vou fazer e vou mostrar pra vocês. Porque realmente dá um outro olhar, gente. Uma visão, é muito lindo.
E é uma técnica que dura, né, Sandy? Dura. Ela tem uma durabilidade média de 40 a 45 dias. Depende de pessoa para pessoa e do ciclo ali do fio de cada uma. É isso mesmo. Então, pessoal, para você aí de casa, tá aí mais uma dica para você ficar linda e maravilhosa e arrasar no trabalho, na balada, né, Sandy? Exatamente. Nas fotos do Sim. teu Instagram aí, para você ficar mais linda ainda. Gente, o programa da Cris está acabando, mas sábado que vem tem mais, Sandy. Muito obrigada pela sua presença. Eu que viu? agradeço, Cris. Eu adorei você compartilhar aí o teu trabalho com a gente. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até sábado que vem.